Então, ó, gravando, começando o exercício 1, lista 25, vocês têm a lista do Exatas, quem for do Exatas tem a apostila, não pegou a apostila, você pode passar na escola das 4h30 às 8h30, a escola está funcionando normalmente, 8 horas, a escola está funcionando normalmente todos os dias, de segunda a sexta, na verdade, né? E do pré-vestibular, se você for do pré-vestibular, você teria que estar assistindo a aula ao vivo, mas qualquer coisa, a lista tá no WhatsApp, no grupo. Beleza? Então, ó, exercício 1. Aplicar. O volume de uma pirâmide regular triangular, cuja altura mede 3 centímetros e cada aresta da base mede 2. Bem, qual que é a palavra que chama atenção vocês aí? Beleza. Pirâmide regular. Pirâmide regular triangular. O que significa isso? Isso significa que a base é um triângulo equilátero, tá certo? A base é um triângulo equilátero. É isso que significa. Beleza? Vou fazer todos os aplicar, Evelyn. Quer dizer, eu acho que vai dar tempo. Mas eu faço 8. Se eu vejo que não vai dar tempo fazer todos, eu faço 8. Tá bom? Então, ó, pirâmide regular triangular. E então quer dizer que significa que a base é um triângulo equilátero. Beleza, essa é a parte que você precisa grifar isso aí. E ele falou o volume de uma pirâmide regular triangular cuja altura é 3 centímetros e as arestas, e cada aresta da base mede 2 centímetros. Ó, ele me deu a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, 3 centímetros. E o lado do triângulo equilátero, 2 centímetros. O que a gente vai fazer? Calcular a área, calcular o volume. Por quê? Volume é a área da base vezes a altura. Pirâmide faz bico, divide por 3. Agora fala para mim, qual que é a área do triângulo equilátero? L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura, que mede 3, dividido por 3. Ó, se você não sabe que a área do triângulo equilátero é L quadrado, raiz de 3 sobre 4, antes de dormir você tem que recitar. A área do triângulo equilátero, L quadrado, raiz de 3 sobre 4. 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 Obrigado, Deus, a matemática. E aí você dorme. É muito importante, hein? Você precisa saber tanto a área do triângulo equilátero quanto a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. A altura do triângulo equilátero, vou até colocar aqui, ó. A altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2. Coloca na nuvem aqui do conhecimento. Tá? Precisa saber essa também. Rafa, a pirâmide regular. Só os triângulos laterais são equiláteros ou da base? Não, é o da base que é equilátero, tá? O da base é equilátero. O lateral a gente não sabe. O lateral pode ser isósceles, no mínimo isósceles, tá? Então, ó, fechou. O 3 vale 2. O L vale 2, 3 vale 2. O L vale 2 vezes 4 sobre 3. Então, ó, esse 4 vai embora com esse 4. Então, isso aqui ficou 3 raiz de 3 sobre 3. O volume ficou 3 raiz de 3 sobre 3. Corta esses daqui. O L é 2. Ele fala lá, ó, as arestas da base mede 2. Se as arestas da base mede 2, significa que a aresta do triângulo vale 2.
Não. Ó, quer ver? Eu vou fazer o desenho para você. Ó, se a Beatriz precisar de alguma dica de desenho, eu te dou, viu? Fazer desenho de perspectiva, assim, bonito. Assim. Ó, ó, o que aconteceu? Ele falou que é uma pirâmide regular. Então, significa que esses lados aqui são iguais. E ele fala, ó, e cada aresta da base mede 2. Então, aqui mede 2 centímetros, aqui mede 2 centímetros, aqui mede 2 centímetros. E a altura mede 3. Entendeu? Isso, ele falou que é regular. É. Pera. Então, todo mundo. Foi fácil ou foi difícil? Tranquilo. Então, ó, o 2 fala assim, ó. A base de uma pirâmide é quadrada com 24 centímetros de perímetro. Sabendo-se que a razão entre a medida da altura da pirâmide e a medida da base é 2/3. Nessas condições, o volume dessa pirâmide. Então, ó, aqui eu estou falando de uma pirâmide de base quadrada. Ó, a base é um quadrado. Certo? Então, pirâmide de base quadrada. Ele falou que a soma dos lados, que o perímetro do quadrado é 24. Se o perímetro do quadrado é 24, o que eu sei? Quanto que vale o lado? Vale 6, né? Porque o quadrado, todos os lados são iguais e todos valem L. L, L, L. Então quer dizer que o perímetro, se o perímetro é 24, a gente sabe que perímetro igual a 24. A nossa conclusão do perímetro igual a 24, a gente sabe que 4L é igual a 24. Por quê? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, L é igual a 6 centímetros. Fechou? Então, beleza. E ele dá uma outra informação para a gente. E ele fala que a altura da pirâmide, a medida da aresta da base, é igual a 4 centímetros. Razão. Se ele falar razão, ele está falando o quê? Divisão. Ó, é a razão da altura pela aresta da base. Então, a altura H, a aresta da base L, é 2/3. Tá certo? Lembrando, ó, a altura tá aqui, ó. Hzão. Essa é a altura. Então, razão é divisão. Se razão é divisão, agora se eu substituir por 6, faz aquela multiplicação em cruz moleque, a gente vai descobrir que a altura é 4 centímetros. A pirâmide mais achatadinha. E nessas condições, ele quer saber o volume da pirâmide. De novo, a gente vem aqui, calcula o volume. O volume é a área da base vezes a altura, dividido por 3. A área da base. Qual que é a área de um quadrado? L quadrado. Vezes a altura, dividido por 3. Então vai ficar 6 ao quadrado vezes 4 dividido por 3. Isso aqui ficou 36 por 3, 12, vai dar 48 centímetros cúbicos. Alternativa B.
De bola. Beleza? Sempre dividir por 3 o volume quando tem bico. Quando tem bico. Pirâmide tem bico, dividir por 3. Entendeu? Pera? Não, é. Não, você pensa no topo. O 3 vai aparecer uma palavrinha nova aí. Ó, um tetraedro regular. O que é um tetraedro? Exato. Ele tem tetraedro, tem 4 lados regulares. E no caso específico, o tetraedro é uma pirâmide, tá certo? É uma pirâmide de base triangular. Então, o que vai acontecer? Quando você está falando de um tetraedro, você está falando dessa figura aqui, ó. Dessa figura aqui, tá certo? Todos os lados dessa figura é um triângulo. No caso de regular, todos os lados dessa figura é um triângulo equilátero. Então, todos os lados dessa figura é um triângulo equilátero. Isso é um tetraedro. É uma pirâmide de base triangular. Só que o tetraedro regular faz com que todas as faces dessa pirâmide sejam triângulos equiláteros. É diferente do exercício 1, que ele falou que é uma pirâmide de base regular, que significa que é um triângulo. Significa o quê? Que só a base é um triângulo equilátero. As arestas podem ser triângulos isósceles, mas não necessariamente são triângulos equiláteros. Quando é um tetraedro regular, tanto a base quanto as faces são triângulos equiláteros. Porque tudo é triângulo, né? Um tetraedro, tudo é triângulo. Então, uma base vai ser um triângulo. Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Tá bom. Então, ó, voltando ao exercício. Ele fala assim, ó, um tetraedro regular é um tipo particular de pirâmide regular, no qual qualquer uma de suas faces pode ser considerada a base. Haja vista ser formado por 4 regiões triângulos congruentes e equiláteros. Considerando essa informação, a área total do tetraedro regular, cuja aresta mede 6, ele quer a área total. Ó, área total. E eu sei quanto que vale a aresta. 6. Todas valem 6, então, né? Tudo aqui vale 6. Fala para mim, como que eu calculo a área total de um caso geral? Isso. A área da base mais a área lateral. A área da base é um triângulo equilátero. Qual que é a área do triângulo equilátero? A área do triângulo equilátero, qual que é mesmo? A internet caiu aqui, não é possível. L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nesse caso particular do tetraedro, a área lateral definição geral de área lateral é a soma das áreas da face. A área lateral é a soma das áreas da face. Se a sua base é um triângulo, eu tenho 3 faces laterais. Se a sua base é um quadrado, eu tenho 4 faces laterais. Tá claro isso? Se a base fosse um pentágono, eu teria quantas faces laterais? Sim. Vou fazer outra pergunta.
Sempre as faces laterais possuem a mesma área? Não, não possuem. Nesse caso, as faces laterais possuem a mesma área? Sim, porque é um tetraedro regular. Então, a base e as faces são triângulos equiláteros. Então, se é a soma de três figuras iguais, mais 3 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu fiz assim para lembrar vocês de todos os detalhes, mas o que eu podia ter feito? São 4 faces iguais. Então, é 4L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área total ficou 4L quadrado, raiz de 3 sobre 4. L quadrado, raiz de 3. Então, esse aqui é 36, raiz de 3. Nossa, não deu. Não coube ali no pequenininho. Ele pediu para usar raiz de 3 como 3,7. Isso aí vai dar o quê? Vai dar 36 vezes 1,7. Vai dar 61,2. Alternativa C de coração espinado. Quando for regular, então as áreas laterais são. Toda vez que você, quando é regular, por quê? As áreas laterais, elas vão possuir as mesmas arestas. Isso vale tanto a aresta aqui, ó, a aresta lateral aqui delas, vai ser sempre a mesma. Por quê? Tanto no cilindro, no prisma quanto na pirâmide. Na pirâmide são iguais porque elas precisam se unir. Então os tamanhos das duas precisam ser iguais, senão não dá para unir. No prisma, a altura é sempre a mesma, então precisa ser igual. O que muda é a base. Se a base for um retângulo, aí não é igual. Agora, se a base for regular, é sempre igual. Tá? Beleza? Todo mundo? Eu vou fazer. Canta música bonitinha. Então, ó, o 3, eu acho que é esse daqui que envolve o que você falou, aliás. Ó, eu tenho essa figura planificada. Cuidado, hein? O Enem às vezes te dá uma figura planificada e a única coisa que ele exige é que você fala que tipo de figura é essa. Essa figura planificada é a planificação de que figura espacial? Pirâmide. Tá? Como que você sabe disso? Ó, é muito simples. Você sabe disso por causa da forma da área lateral. A forma da face lateral. Se a face lateral for um triângulo, é pirâmide. Se a face lateral for um retângulo, é prisma. Tá certo? É assim que você sabe. Fechou? Então, sucesso internacional. Ó, se a face lateral for um triângulo, é pirâmide. Se a face lateral for um retângulo, é prisma. Tá certo? Se a figura planificada for um setor circular, é um cone. Se a figura planificada for um retângulo, é um cilindro. Um retângulo com esferas. Tudo que tiver alguma coisa que lembra circular, ou é cilindro ou é cone. O cone sempre é um setor circular. Sempre vai ter um setor circular na figura. O cilindro é sempre uma circunferência com retângulo. Tá? Então, esse que é o esquema. No exercício 4, ele fala assim, ó, temos ao lado a planificação de uma pirâmide de base quadrada, cujas faces laterais são triângulos equiláteros. Opa, então, todo mundo feliz. Qual é o volume da pirâmide? Bem,
Para calcular volume, é a área da base vezes a altura dividido por 3. O primeiro passo seria calcular a área da base. Então, ó, o passo 1 é a área da base. Nesse caso específico aqui, a nossa área da base é simplesmente lado ao quadrado. Que vai ficar 4 ao quadrado, isso aqui deu 16 centímetros quadrados. É isso aqui que é a nossa área da base. Então, beleza. Na situação 2, você precisa saber a altura. Só que ele não deu informação da altura. A única coisa que ele falou é que essa pirâmide, a face lateral, é um triângulo equilátero. Então eu sei que aqui vale 4, aqui vale 4. Então, eu preciso calcular a altura da minha pirâmide. Agora, ó, eu vou te falar um negócio que é fera. Você precisa calcular a altura dessa pirâmide aí. Vou te fazer uma pergunta. A altura do triângulo equilátero é a altura da pirâmide? Não, não é. Por quê? Vamos fechar aqui a nossa pirâmide para vocês verem como que funciona esse esquema aí. Então, ó, a pirâmide está aqui. Tá vendo? Ó? Na hora que eu fecho, isso aqui é a altura da pirâmide, ó, que eu desenhei em vermelho. Isso daqui que eu estou desenhando em roxo, eu vou chamar de M, é a altura do triângulo equilátero. E por fim, como que chama isso daqui? Que eu desenhei em preto. Apótema da base. Eu vou chamar de A. Então, ó, apótema da pirâmide. Lembre-se sempre, a apótema da pirâmide é igual à altura da face da pirâmide. Da face lateral da pirâmide. Tá? É sempre assim. Tá claríssimo isso? Sim ou não? Ó, a altura da face da pirâmide, face lateral da pirâmide, é igual à apótema da pirâmide. Então, em outras palavras, você tem a altura da face lateral da pirâmide e você tem a apótema da pirâmide. Qual é a importância da apótema da pirâmide? Você precisa saber a apótema da pirâmide para calcular a altura da pirâmide. Tá? Então, ó, isso daqui é um triângulo retângulo. Então, ó, a gente sabe que a apótema ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Agora me fala, quanto que vale essa apótema? E aquele cri terrível! Desconcertante. E aí, ninguém sabe falar o valor dessa apótema, hein?
Pode falar em função do lado, não tem problema. Você tá certa. Você só confundiu a apótema da base com a apótema da pirâmide. Ó, a apótema é esse aqui, ó, o M. Que a gente sabe que isso daqui é um triângulo equilátero. O que é esse M? Não é a altura do triângulo equilátero? Então, quer dizer que isso daqui é lado raiz de 3 sobre 2. Tá claro isso para todo mundo? Sim. Quanto que vale a apótema da base? A apótema da base é o que a Sara falou. A apótema da base é o lado dividido por 2. Lembra? Eu fiz uma tabelinha para vocês com a apótema dependendo da figura da base. Se é um quadrado, se é um triângulo ou se é um hexágono. Ó, geralmente cai quadrado, que é simplesmente sobre 2. Mas você precisa lembrar das outras também. Você lembra qual que é a apótema da base de um triângulo? Claro que esse triângulo tem que ser equilátero, né? Muito bem. É a altura do triângulo equilátero dividido por 3, porque é 1/3, tá? Se for um triângulo, ó, vou até colocar aqui, ó, triângulo é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se for um hexágono, tem que ser a altura do triângulo equilátero, tá? Isso daqui são as possíveis apótemas da base. Se é um quadrado, é dividir por 2 o lado. Se é um triângulo equilátero, é 1/3 da altura do triângulo equilátero. Se for um hexágono, é a altura do triângulo equilátero, a apótema da base. Tá certo? Então, ó, tô relembrando vocês aqui. Então, ó, o que a gente faz? Joga tudo dentro da fórmula. Então, ficou. O L vale 4, então vai ficar 4 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a h quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. 4 por 2 dá 2, faz o quadradinho aqui, então deu 4 vezes 3. É igual a h quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. H quadrado é 8. H é 2 raiz de 2. Agora é só calcular o volume. Tá claro para vocês isso aí? Sim ou não? Então, espera. Vamos lá, vamos voltar, vamos calcular o volume aqui. Então, volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. A área da base, ó, a gente já calculou, deu 16, e a altura também. Então, 16 vezes 2 raiz de 2 sobre 3. Aqui deu 32. Raiz de 2 sobre 3. Não tem divisão aqui. Centímetros cúbicos. Isso daqui é a alternativa D. D do quê? De dinastia merovíngia. Beleza? Então, ó. Pera, ninguém me segura. Não sei se enxergar isso aí no exercício. Um pouquinho mais complicado mesmo, como tem a apótema. Fazia muito tempo que não caía um exercício desse, caiu ano passado na segunda fase da Unicamp, né? Então, assim, tem que ficar esperto. Mas, assim, ó, é só pegar o jeito, porque sempre é assim, tá? Marília, tem como escanear hoje para mandar para eles essa lista? Vai ter que ser só depois das 6 horas, porque eu preciso do computador da Vera.
Tá, que é a hora que ela chega. É a hora que ela chega. Não, tudo bem. Vai ser... Ela falou que não tem problema. Não foi no horário que ela gostou muito, mas... Mas amanhã, a partir das 4h30, o professor já vai estar lá. É só hoje. Não, mas tá. Então, ó, fechou? Posso virar a folha aqui, Laura? Ah, no exercício 3, eu tava achando que tava tudo certo. Esse é o 3. Agora, eu vou fazer o exercício 8. Na hora que se tiver fera, Laura, você fala, tô fera. Tá fera? Então. Oito. 8, 8, 8. É o 8, né, Evelyn? Sim. Então, ó. Ele fala assim, ó. As arestas do prisma triangular reto mostrando na figura a seguir, tem todas as mesmas medidas. Seccionando-se o prisma por meio de um plano pelo vértice RQ e por um ponto M da aresta AB, para que o tetraedro MBQR tenha volume igual a 1/3 do volume do sólido em que se dividiu o prisma, deve-se ter BM igual a Então vamos lá. Então, ó, eu vou ler de novo para ter certeza de um negócio aqui. As arestas do prisma triangular reto, mostrado na figura a seguir, tem todas as mesmas medidas. Seccionando-se o mesmo prisma por meio de um plano pelos vértices R e Q e por um ponto M da aresta AB, para que o tetraedro MBQR tenha volume igual a 1/3 do volume do outro sólido que se dividiu do prisma. Tá, entendeu? Tá, beleza, sucesso. Ó, o MRQ é um tetraedro. Ele quer que esse tetraedro tenha o volume de 1/3 do sólido que sobrou do prisma. Esse volume do sólido que sobrou do prisma, você concorda comigo que é o volume do prisma menos o volume do tetraedro? Beleza. Então, de qualquer forma, eu vou precisar calcular o volume do tetraedro, né? Eu vou precisar calcular o volume do tetraedro e o volume do prisma. Isso não vai ter jeito. Ó,
Para não ficar muito carregado, tanto o prisma como o tetraedro têm a mesma área da base. Concorda? Porque tanto o prisma quanto o tetraedro, a base é essa aqui, ó. O que mudou? No caso do prisma, o prisma tem uma altura H. E o tetraedro tem uma outra altura. Hzinho. Isso mudou. Então vamos lá. Primeiro, volume do prisma. O volume do prisma, que eu vou chamar de Pri, vai ser a área da base vezes Hzão. Não divide por 2 porque é um prisma, não faz bico. O volume da pirâmide. Eu vou chamar de π. É a área da base, que é a mesma, vezes a alturinha, dividido por 3, porque faz um bico. Beleza? Tá. Até aqui, fera, né? O que a gente vai fazer? O que ele falou? Ele falou que o volume do tetraedro é 1/3 do volume do sólido que sobrou. Então, ó, isso aqui ele falou no texto. Esse aqui é 1,3. O volume da pirâmide é igual a 1/3 do volume do sólido. O volume da pirâmide, a gente sabe que é a área da base vezes a alturinha sobre 3. O volume do sólido é o volume do prisma menos o volume da pirâmide. Tá certo? Ó, então a área da base. Esse 3 aqui, ó, vai embora com esse 3. O volume do prisma ficou a área da base vezes a alturona, e o volume da pirâmide é a área da base vezes a alturinha sobre 3. Passa isso aqui para lá. Ficou 2 área da base vezes a alturinha sobre 3 é igual a área da base vezes a alturona. A área da base vai embora com a área da base. Então significa que a alturinha é 3 sobre 2 da alturona. Agora vamos colocar em coisas que ele falou no exercício, né? Então a gente sabe que a alturinha é o BM e a alturona é o BA. Então, a alturinha é 3 sobre 2 de... Não, que 2 que é? Tem que fazer MC. É um 4 aqui. Errado. 4. Alternativa A. A de amor. Amor da terra. Os tiros foram traçados na maternidade. E aí, fera ou não? Ó, eu vou fazer os 5 para a gente finalizar. Faço 5, finaliza. E aí eu falei... Eu volto na próxima aula fazendo um pouco de exercício de cilindro e pirâmide e cone. Está faltando um pouquinho de cilindro e cone.
E aí, vocês acharam que deu uma aliviada agora em matemática, né? Essa parte de geometria espacial não é tão complexa. O que vocês acham? Agora você vai ver, vai ficar mais tranquilo até o final dos tempos aí. Porque ser pior, né? Tá vendo? Ó, esse exercício, se você tiver uma sacada, você faz ele assim, ó. Um cone circular reto está inscrito em um paralelepípedo reto, de base quadrada, como mostrado na figura. A razão entre B e A, entre as dimensões do paralelepípedo, é 3 sobre 2. E o volume do cone é π. Então ele quer saber... Ih, não vai dar tempo, esse exercício é longo. Achei que era outro exercício. Não, deixa que eu faço depois. Eu faço esse amanhã, porque ele é um pouquinho longo. Vai demorar um pouquinho. Beleza? Então, ó. Alguma dúvida de alguma coisa? Tudo faz sentido? Vocês estão se tornando os verdadeiros Jedis da matemática? Não. Ah, como não? Tá sim. Não duvide da sua força interior. Beleza? Então, ó. Nos encontramos amanhã. Você viu que legal? Se nem vai ficar tanto tempo longe. Então, ó. Aquele 1, 2, 3, aprovação. Até amanhã.